Salve, salve! Hoje a gente vai voltar a falar dos gases. E dessa vez a gente vai focar no gás, nele e nas propriedades dele e na química. Enfim, uma das características mais importantes do gás é o seu movimento desordenado e constante. Isso quer dizer que, como vocês podem ver aqui, eles vão ficar batendo de um lado para o outro de uma forma bastante constante. O que leva a uma segunda característica muito importante. O movimento dele é relativo à sua temperatura. Isso quer dizer que quanto mais quente o gás está, mais rápido suas partículas se movem. Isso é muito importante para a gente entender o porquê a temperatura influencia tanto no volume e na pressão. Outra característica importante que a gente viu na última aula, que é da hipótese de Avogadro, é que a distância entre as partículas é muito grande em relação ao seu tamanho. Isso explica porque elas quase não interferem entre elas e elas não têm interações entre si. Pode-se dizer até que praticamente elas não interagem uma entre as outras. E quando há alguma interação dessas partículas, normalmente vai ser com as paredes. E essas colisões que acontecem entre a partícula e a parede são perfeitamente elásticas. Ou seja, você não perde energia. Ela vai bater numa velocidade e vai já pingar na mesma velocidade. No sentido contrário dessa vez. Essas são as características mais importantes do gás. Mas agora observem. Esse site que eu coloquei aqui, eu vou pôr o link na descrição. Ele é um simulador de gases. Como vocês podem ver, as bolinhas vermelhas aqui são os gases e elas, de fato, estão em movimento desordenado. Eu não sei se dá para reparar, mas elas praticamente não colidem umas com as outras. Mas elas colidem com as paredes. E, como vocês podem ver essa bolinha aqui, por exemplo, ela tem a colisão com a parede perfeitamente elástica. E aí, a gente vai verificar uma coisa primeiro. Se esse movimento tem alguma coisa a ver com a temperatura. Que eu disse que quanto maior a temperatura, maior o movimento das partículas. Isso aqui está travado, o volume, para não mudar, mas a pressão pode mudar. Então, a gente vai ver aqui. Conforme eu vou aquecendo, dá para reparar que as partículas agora elas estão muito mais rápidas. E, consequentemente, a pressão aumentou. Eu já falo porque aumentou. Mas vamos diminuir agora a temperatura para ver toda essa diferença. Ele não vai abaixo de 10 Kelvin, mas olha só. As partículas estão praticamente paradas. Elas quase não se mexem. Vou voltar ali para aquela temperatura. E a pressão? Pressão é a força exercida sobre uma determinada área. No caso, é a força da colisão da partícula que ela exerce na área do seu recipiente, naquela superfície que contém os gases. Ela é dada em ATM nas nossas aulas, mas ela poderia ser dada em Newton por metro quadrado. Um ATM é igual a 101.325 newtons por metro quadrado. Outra medida importante da gente lembrar também é 760 torr, ou 760 milímetros de mercúrio. Isso é igual
a um ATM. Bom, aqui eu tenho que o meu sistema está a uma atmosfera, mas quando eu dobro o número de partículas, a pressão aumenta para duas atmosferas. Isso porque, se antes eu tinha só algumas partículas batendo nas paredes, agora eu tenho o dobro dessas partículas batendo nas paredes, ou seja, eu tenho o dobro da força na mesma quantidade de tempo. O movimento desordenado e constante permite com que a força dentro da superfície, em todas as partes da superfície, sejam mais ou menos iguais. Bem próximas, com certeza. E por último, o volume. O volume que o gás ocupa é sempre o volume do seu recipiente. Porque como eles estão sempre em movimento desordenado e em constante movimento, a tendência é que eles ocupem todo o espaço, porque sempre vai ter alguma partícula que vai chegar em algum canto. Por exemplo, uma pessoa muito perfumada dentro de uma sala tem o perfume dela espalhado por toda essa sala. Um tanto que quando você chega perto dela, você já sente o perfume, que ele já se dissipou por todo o ambiente, ocupando o volume daquele recipiente. Uma coisa interessante é perceber que quando a gente diminui o volume, mais ou menos pela metade, a pressão dobra. Até porque, como você torna algumas superfícies mais próximas, a tendência é que, se antes o gás tinha que fazer todo aquele caminho, percorrer todo aquele caminho para chegar de uma superfície para outra, daqui de cima para baixo, agora ele tem que percorrer só metade do caminho. E aí ele está constantemente batendo nas superfícies. E é isso a pressão, né? As partículas batendo na superfície. Quanto menor o volume, mais as partículas batem na superfície. E agora, o tema da aula de hoje, transformações gasosas. Eu vou começar pelas transformações que eu acho que são mais simples, porque o gráfico delas também é linear. Primeiro, a lei de Charles Gay-Lussac. Essa lei é sobre uma transformação isobárica. Iso pode ser traduzido como mesmo, bárica, pressão. Ou seja, é uma transformação onde a pressão é constante. Normalmente, para você manter a pressão constante, você precisa de um recipiente que tem um êmbolo. Êmbolo é essa paradinha aqui, móvel. Ou seja, ele pode ir para cima ou para baixo. O volume pode variar e a pressão daqui de dentro sempre vai ser igual à pressão lá de fora, justamente porque o êmbolo pode se mexer. Enfim, nessa transformação, a pressão é constante, o N e o R também. E aí, eu isolo eles aqui como constante e deixo o resto de um lado. O volume inicial sobre a temperatura inicial vai ser igual ao volume final sobre a temperatura final. O gráfico fica assim. Eu tenho uma temperatura para um volume, aí quando eu dobro a temperatura, dobro o volume. Porque eles estão numa relação direta. Se a temperatura aumentar e isso for constante, o volume terá que aumentar também para manter aquele número constante. Em seguida, a lei de Gay-Lussac. Dessa vez, em vez de um êmbolo móvel, eu tenho um recipiente duro, rígido. Ele não muda o volume dele. Então, meu volume é constante. Se eu fizer a mesma coisa que eu fiz aqui, o que é constante é o N vezes R sobre V. Né? Que é NR sobre P, NR sobre V. A pressão inicial dividida pela temperatura inicial é igual à pressão final sobre a temperatura final. Ou seja, se eu tenho um T aqui para um P, quando eu triplico o T, eu tenho 3 vezes o P também. Lembrando, isso para um recipiente rígido. Essa transformação se dá o nome de isocórica. Mesmo volume. Por
por último, nem por isso menos importante, a transformação. Por último, e nem por isso menos importante, a lei de Boyle-Mariotti. É uma transformação isotérmica, de mesma temperatura. E aí você já tem um gráfico um pouquinho mais diferente, porque a relação entre as variáveis são diferentes. Diferente das outras, essas variáveis estão se multiplicando agora, em vez de estarem se dividindo. Então elas são inversamente proporcionais. Quando a pressão aumenta, o volume tem que diminuir. E aí a pressão inicial vezes o volume inicial vai ser igual à pressão final vezes o volume final. Aqui no gráfico, vocês podem ver que quando eu tenho uma pressão para um volume, e aí eu duplico a pressão, eu tenho que dividir por 2 o volume. E aí quando eu quadruplico a pressão, eu tenho que dividir por 4 o volume. E assim por diante. Bom, essas coisas não são fáceis de ver. Talvez, lembrando sobre as propriedades do gás, sejam fáceis de entender. Mas eu fiz uns vídeos pra gente. Esse é o meu experimento para mostrar que o volume se altera com a temperatura. De um lado, eu tenho uma caneca de água gelada. Aqui, eu tenho uma caneca de água quente. Eu vou começar enchendo esta garrafa aqui com água quente. Ah, eu tenho uma bexiga também. Agora que a garrafa ela já está um pouquinho mais quente, eu vou devolver a água. Vou colocar a bexiga. Agora aqui eu tenho um sistema com ar quente e um volume determinado. E aí a gente vai ver o que acontece com esse volume quando eu esfrio a garrafa. Peguei um pouco de água gelada aqui também, só para não dar um choque térmico na garrafa. E olha só, gente. Minha bexiga entrou na garrafa. O que nós vimos no vídeo era uma transformação isobárica, ou seja, uma transformação onde a pressão é constante. Como vocês podem ver aqui, a pressão é constante porque o volume era variável, né? No começo a bexiga estava murchinha e aí ela se encheu para dentro da garrafa, alterando todo o volume do sistema. Na minha temperatura inicial, eu tinha uma temperatura bastante elevada, uma vez que eu tinha colocado água quente na garrafa. E aí, logo em seguida, eu dei um banho de água gelada na garrafa. Isso fez com que a temperatura diminuísse. Então, por causa da relação deles, o volume também diminuiu. Bom, a ideia desse próximo vídeo é não só encher a bexiga dentro da garrafa, como vocês podem ver que eu estou fazendo todo o processo de novo, mas dar um nó para eu ter a bexiga cheia dentro da garrafa, com a pressão de dentro da bexiga a uma atmosfera naquele volume da bexiga para a gente ver outra transformação. Então fiquem atentos aí. Bom, a partir daqui eu peguei a ponta da bexiga que fica para fora, puxei ela e dei um nozinho para firmar o rolê. Vocês podem perceber que eu tava um pouquinho impaciente, eu queria que o negócio ficasse mais para dentro da garrafa, mas não ficou e ainda assim deu certo. Reparem que a bexiga ela tá encostando na parte
da curva da garrafa. Então, eu peguei um pouco de bicarbonato de sódio, coloquei dentro da garrafa e na tampa da garrafa eu pus um pouco de vinagre. E aí eu viro a tampa da garrafa, fazendo a reação começar a acontecer e já fecho, porque dessa maneira eu vou ter um sistema dessa vez isocórico, ou seja, o volume dele não se altera. Percebam que a bexiga ali dentro, ela dá uma reduzida. Isso fica mais claro ainda quando eu abro a tampa da garrafa. Quando eu abro a tampa da garrafa, a bexiga já se expande de novo. Então, vamos entender o que está acontecendo. Bom, eu desenhei aqui as etapas que aconteceram, né? Começando a partir do momento onde a bexiga já estava dentro da garrafa. E aí, eu adicionei vinagre mais bicarbonato. Se você ainda não sabe, esse é o vinagre. O outro é o bicarbonato. E quando eles se agem, eles formam tudo isso, mas isso é o que a gente quer. É o CO2, porque ele é um gás. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu tinha um número determinado de moléculas de ar, agora eu tenho mais um certo número de moléculas de CO2 também. Ou seja, como já independe de que molécula a gente está falando, tem mais moléculas, a tendência é que alguma das variáveis cresça, né? De acordo com a equação de PV nRT. Eu aumentei o N. A temperatura vai manter a mesma, porque a garrafa está constantemente trocando a temperatura com o ambiente de fora. O volume também vai se manter o mesmo, porque dessa vez eu tinha um ambiente totalmente rígido. Agora a pressão, essa vai mudar. No caso, o volume também muda bem pouco. Aqui no caso então, eu tenho mais pressão e só um pouquinho mais de volume. Mas com certeza eu tenho mais pressão. Mas qual é a consequência disso, né? Porque eu falei que são como se fossem dois sistemas. No caso aqui, primeiro eu estou lendo o que acontece na garrafa. Na garrafa. Então, pensando aqui, ó. Eu tenho mais pressão. Opa! A partir desse momento tenho mais pressão e um pouquinho mais de volume. Agora, para a bexiga, aqui, justamente por causa da garrafa tá fazendo mais pressão nela, consequentemente dentro da bexiga eu tenho uma pressão resposta. Para toda ação existe uma reação, né? É uma das coisas básicas da física. Então, eu tenho uma resposta, que também é uma pressão. Mas, para a bexiga, eu tenho essa transformação aqui, ó. P vezes V. E eu vou fazer aqui embaixo. P vezes V é igual P vezes V. No caso, eu subi o P. E se eu subo o P, eu tenho que diminuir o V. Porque a temperatura também. Ele vai estar trocando com a garrafa vai estar trocando com o ambiente, então vai estar tudo em temperatura ambiente. Então, quando eu aumentei a pressão da garrafa, e eu consequentemente aumentei a pressão da bexiga, eu diminui o volume da bexiga. Como vocês podem ver lá no vídeo, tinha um espacinho sobrando aqui, ó. E antes ele não tinha esse espacinho sobrando.
E aí, tudo isso fica bem mais claro quando eu tiro a tampa. Porque todo aquele volume adicional de gás que tinha, aquelas moléculas a mais, saíram, escaparam. E aí a pressão ficou aqui dentro, ficou igual aqui fora, em ATMs, em 1 ATM especificamente. Ou seja, agora a minha pressão, se eu tinha uma pressão, aqui era maior. Opa, contrário, aqui era maior. E aí caiu de novo, da maior para menor, voltando para uma pressão normal. Eu vou colocar mais para aqui tá maior e sem nenhum sinal para aqui tá igual. E aí, a minha bexiga, ela também passou por isso. Isso é uma transformação de pressão e volume acontecendo para a bexiga. Hoje a aula era bem mais complexa, então a gente precisa de um exercício que isso já conta como o próprio exercício. De segunda a sexta, 1 da tarde, sempre tem um vídeo novo do CPSEX. Até a próxima.